Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre como ver enfisema pulmonar no raio-x. Na prática clínica, é comum que pacientes com sintomas sugestivos da doença, como dispneia e tosse crônica, sejam encaminhados ao raio-x de tórax. Afinal, trata-se de um exame com alta disponibilidade, simples, rápido e de baixo custo. Contudo, é preciso fazer uma análise minuciosa dos registros radiográficos para apoiar a hipótese diagnóstica e prosseguir com a investigação. Neste podcast, apresento os pontos de atenção para formular o diagnóstico e como se beneficiar do laudo à distância. Como identificar enfisema pulmonar no raio-x? Quando se trata do diagnóstico de enfisema pulmonar no raio-x, a melhor resposta é: depende da manifestação e estágio da doença pulmonar obstrutiva crônica. Lembrando que a condição combina enfisema pulmonar e bronquite crônica. Normalmente, alterações decorrentes do enfisema pulmonar só são visíveis em estágio avançado no raio-x de tórax. O rendimento da avaliação do enfisema pelo estudo radiológico simples é bastante limitado, não havendo anormalidade na radiografia se não existir aprisionamento de ar. Nestes casos, a principal alteração é a redução da vasculatura, o que somente é perceptível muito tardiamente na história natural da doença, além de ser um critério de extrema subjetividade. Tanto que o método diagnóstico por imagem indicado para o diagnóstico definitivo não é o raio-x, mas a tomografia do pulmão. No entanto, existe um consenso entre as sociedades médicas de que a radiografia torácica nas posições póstero-anterior e perfil deve ser solicitada na avaliação de pacientes com suspeita de enfisema. Embora o exame não possa esclarecer o diagnóstico, é capaz de afastar outras doenças, como pneumonia e insuficiência cardíaca. Saiba como identificar enfisema pulmonar no raio-x de tórax. O raio-x torácico apresenta baixa sensibilidade e especificidade no diagnóstico de enfisema. Porém, é importante procurar por 4 alterações significativas nas imagens. A hiperinsuflação é o achado mais importante, refletindo a perda da tração elástica dos pulmões. A retificação ou o rebaixamento do diafragma abaixo do sexto espaço intercostal anterior, na inspiração máxima, o aumento do espaço aéreo retroesternal, maior que 3 cm. E o alongamento e a verticalização do diâmetro transverso do coração, na sua maior extensão, inferior a 11,5 cm e permanecendo afilado mesmo com o aumento do ventrículo direito, são critérios de hiperinsuflação pulmonar. O aumento da radiotransparência pulmonar é um indicador não acurado, pois depende de aspectos constitucionais do paciente, podendo ser mascarado pela hiperinsuflação pulmonar e atenuação da trama vascular periférica. Quanto às alterações vasculares, podem se manifestar via proeminência dos vasos hilares em contraste com o estreitamento periférico, determinando oligoemia. Por fim, destaco o único achado específico do enfisema no raio-x, e que só aparece em 1/3 dos casos, a presença de bolhas. É caracterizada por uma área de maior radiotransparência e zona vascular medindo mais de 1 cm de diâmetro, podendo ou não estar delimitada por fina linha radiopaca que constitui sua parede. Representa um lóbulo pulmonar distendido ou um grupo de lóbulos, podendo chegar a 20 cm de diâmetro, como resultado da coalescência de alvéolos rotos. São responsáveis pela piora funcional respiratória atribuída à compressão de tecido preservado adjacente, além de ser potencial gerador de pneumotórax. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre o laudo de raio-x com enfisema pulmonar. O laudo de RX com enfisema em que haja aprisionamento de ar poderá revelar algumas situações. São elas: diafragma rebaixado ou retificado, abaixo do sexto espaço intercostal, anterior, na inspiração máxima. Aumento do espaço claro retroesternal, maior que 3 cm, persistência do aumento do espaço claro retroesternal na expiração. Coração alongado e verticalizado, com o diâmetro transverso, na sua maior extensão, inferior a 11,5 cm, permanecendo afilado mesmo com o aumento do ventrículo direito.
presença de bolhas, identificável por meio de área de maior radiotransparência, avascular, podendo ou não estar delimitada por fina linha branca. Sobre outros métodos de diagnóstico do enfisema pulmonar. O diagnóstico da doença é dado a partir da combinação de manifestações clínicas, exames pneumológicos ou radiológicos. Relatos de tosse persistente com muco e dispneia aos esforços levam à suspeita de enfisema, que deverá ser investigada utilizando exames complementares como o raio-x. Espirometria, também chamada prova de função pulmonar, permite detectar o comprometimento da função ventilatória pulmonar. Tomografia computadorizada, utiliza radiação ionizante junto a um tubo giratório para captar imagens detalhadas dos pulmões, possibilitando observar o achado anatomopatológico de destruição de septos alveolares. A escolha do exame depende da análise médica para cada caso. Sobre o tratamento para enfisema pulmonar. Existem 3 linhas principais de tratamento: medicamentos, reabilitação pulmonar e cirurgia. As 2 primeiras são mais comuns, pois podem ser aplicadas na maioria dos casos. Começando pela terapia medicamentosa, pode-se prescrever salbutamol, terbutalina e outros broncodilatadores para combater os sintomas de enfisema pulmonar. Simultaneamente, são administrados corticoides inaláveis como a budesonida. Técnicas de reabilitação pulmonar, incluindo exercícios e fisioterapia, também contribuem para melhorar a qualidade de vida do paciente. Casos específicos são candidatos à cirurgia de redução de volume pulmonar ou ao transplante de pulmão, indicado como último recurso. Sobre as vantagens do laudo eletrônico de raio-x. Disponível para espirometria, raio-x e tomografia pulmonar, o laudo online confere agilidade ao diagnóstico de enfisema pulmonar. Isso porque ele conecta a equipe local a especialistas qualificados. E isso rompe a barreira geográfica através da plataforma de telemedicina. Basta acessar softwares em nuvem como a Morse e compartilhar os gráficos ou imagens para que sejam interpretados à distância, sob a luz da suspeita clínica e histórico do paciente. Então, o especialista responsável finaliza o relatório com sua assinatura digital, garantindo a confiabilidade. Nesse cenário, o laudo eletrônico é entregue em minutos. O que acha de aproveitar essas vantagens na sua clínica ou hospital? Contrate o time no site da Morse para acelerar o diagnóstico na sua clínica. Aproveite para ler mais artigos sobre pneumologia que publico aqui no blog.